do Senhor aqui na terra. Então vamos abrir nossas Bíblias. Marcos capítulo de número 10, versículo 50. Abra sua Bíblia juntamente comigo. Marcos capítulo de número 10 e o versículo de número 50. Em Marcos capítulo de número 10 e o versículo de número 50, nós diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Amém? Marcos capítulo 10, versículo 50, nós diz assim a Bíblia. Vamos ler mais uma vez. Bartimeu, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Amém? Aleluia. Tome assento nesta noite, adorando e glorificando o nome do Senhor. O Espírito de Deus está aqui neste lugar para falar com você. Você que entrou triste no santuário do Senhor, você que entrou aqui desanimado, sem forças para caminhar, eu quero dizer para você nesse momento que o Espírito Santo de Deus, Ele é poderoso para te levantar, Ele é poderoso para fazer aquilo que nós não podemos fazer. E pelo poder da palavra do Senhor, eu creio que nesta noite o Espírito Santo de Deus vai te levantar, vai te fortalecer, vai te animar e vai dizer: meu filho, levanta, não entristece o teu coração, porque eu estou contigo. Em nome de Jesus, vire-se para seu irmão agora e diga: irmão, diga bem forte, irmão, o Espírito Santo está aqui neste lugar para falar com você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Queridos em Cristo, eu quero ministrar a palavra de Deus nesta noite para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero falar sobre a simbologia das capas. Diga comigo: simbologia das capas. Aleluia. Deus tem uma palavra para mim e para você nesta noite. A palavra de Deus diz no versículo que nós lemos, Marcos capítulo 10, versículo 50. Bartimeu, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aleluia. Quero dizer para a igreja e para os amigos ouvintes da palavra de Deus que no mundo antigo o uso da capa era indispensável a qualquer viajante. Eu disse que o uso da capa era indispensável a qualquer viajante. E a palavra capa aparece na Bíblia Sagrada cerca de 20 vezes. Aleluia. No hebraico, capa quer dizer selar, e no grego, phailones. Queridos, a capa era uma peça solta que fazia parte da vestimenta do povo de Israel. E muitas capas eram coloridas e bordadas, eram muito bonitas. E durante as atividades físicas do povo de Israel, as capas eram tiradas e eram colocadas de lado. E de acordo com a lei de Moisés, o credor, ao receber uma dívida, ele só poderia tirar a peça exterior do devedor. Êxodo capítulo de número 22, versículo 26 e 27. E eu quero dizer para a igreja do Senhor, eu quero dizer para você que veio aqui no santuário de Deus nesta noite ouvir a palavra de Deus, a capa nos oferece lições preciosas para a nossa vida espiritual. Obreiros do Senhor que estão aqui, irmãs e irmãos, a capa nos oferece lições preciosas para a nossa vida espiritual. E a primeira capa que eu vos falo nesta noite é a capa de Acã. Diga comigo: capa de Acã. A capa de Acã simboliza a capa do pecado. Amém? Simboliza o pecado. Juízes capítulo de número 7 e o versículo de número 21, a palavra de Deus nos diz assim: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica. Diga comigo: capa babilônica. E 205 de pratas, e uma cunha de ouro do
de 50 ciclos, cobicei-os e os tomei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda. Eu creio que todos os irmãos que estão aqui neste santuário conhecem esta história, conhecem este texto bíblico que nos fala de um soldado chamado Acã. Ei, eu quero dizer para você nesta noite que na batalha travada contra a insignificante cidade de Ai, o exército invencível do general Josué, ele sofreu uma derrota inesperada. E tudo isso você sabe por quê? A causa foi um soldado chamado Acã, que se deixou influenciar pela beleza multicolor de uma capa babilônica, e o exército todo foi abalado e perdeu a força para lutar. Isso aqui traz uma lição preciosa para cada um de nós que estamos neste santuário nesta noite, queridos em Cristo Jesus, igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando as atrações do mundo conseguem tirar do coração do crente o prazer espiritual, ele enfraquece em pleno campo de batalha e perde a guerra. Aleluia! Em 1 João capítulo 2, versículo de número 15 ao versículo 17, está escrito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, as coisas que há no mundo. Aleluia! Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Diga comigo, a concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos. A soberba da vida. Amém. Essas coisas, amados, a Bíblia Sagrada diz: não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências, porém aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vire-se para seu irmão, diga para ele: irmão, não faça a concupiscência da carne, porque o mundo passa e as suas concupiscências, porém, diga bem forte, porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, diz a Bíblia Sagrada. Ei, irmãos em Cristo Jesus, é necessário nesta noite nós lembrarmos que nós pertencemos ao exército do Senhor, Jeová Rafá, Jeová Jireh, aleluia, Jeová Shalom. Nós pertencemos ao exército do Senhor, Jeová, e nós somos soldados de Cristo. Só quem é soldado de Cristo aqui? Deixa eu ver se tem alguém levantando a mão na glória a Deus. Diga alguma coisa para o Senhor nesta noite. Queridos, você representa uma pátria, você representa uma nação. Bendito seja Deus, nós representamos uma nação. De maneira nenhuma você pode fraquejar. 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 Irmãos, levante a mão para o céu. Diga comigo, de maneira nenhuma eu posso fraquejar. Eu não vou perder essa batalha. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Aleluia. Amados em Cristo Jesus, todo o exército de Israel, nós diz a Bíblia, sofreu uma derrota por causa da atitude absurda desse soldado chamado Acã. A igreja do Senhor, eu e você como igreja, nós precisamos pedir a Deus o dom de discernimento para não sofrermos derrota por causa de algum cristão negligente. Quantos Acãs estão no nosso meio, prejudicando a obra de Deus? E
não é isso que o Senhor quer. E muitas vezes a gente ora, jejua, implora, roga para o Senhor pelo crescimento do trabalho e não cresce, e parece que Deus não age. Sabe por quê, evangelista Aldair, evangelista Raimundo Nonato? É porque tem cães no meio do exército do Senhor. E Deus não está precisando de Acães. Deus está precisando de Josués, que sejam verdadeiros guerreiros em nome de Jesus. Aleluia. Você sabe o que significa o nome Acã? Acã significa ruínas. Diga comigo, ruínas. E Acã, amados, acabou tendo um final muito triste. Eu creio que todos conhecem essa história. Está no capítulo 7 de Josué. Aleluia. Ele acabou tendo um final muito triste, debaixo de uma grande ruína de pedra no vale de Acor, nós diz a Bíblia Sagrada. Isso aqui traz uma lição preciosíssima para mim e para você nesta noite. Amados em Cristo Jesus, tenhamos muito cuidado para não pegarmos a capa babilônica. Tenha cuidado, missionário, para não pegar a capa babilônica. Tenha cuidado, evangelistas que estão aqui no santuário do Senhor, para não pegarem a capa babilônica. Ei, irmãs e irmãos, tenham muito cuidado para não pegar a capa babilônica. Vire-se para seu irmão mais uma vez. Com isso aqui você está profetizando, você sabia? Diga, irmão, não pegue a capa babilônica, em nome de Jesus. Não pegue a capa babilônica, porque senão o exército todo vai sofrer derrotas inesperadas, como sofreu o exército de Israel. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Amados em Cristo, nós não vamos pegar a capa babilônica para não envergonharmos as fileiras do exército do Senhor. Não envergonhe, não. O Senhor está te levantando como atalaia. O Senhor está te levantando como proclamador do Evangelho, como ganhador de almas, como instrumento do Espírito Santo de Deus. O Senhor está te levantando aqui neste lugar para você ser um verdadeiro guerreiro no exército do Senhor nosso Deus. Bendito seja Deus. Esta é a primeira capa que eu vos falo nesta noite, capa do pecado. Capa que muitas vezes o crente está encapado com ela. A gente olha, pensa que é uma bênção, mas não é bênção coisa nenhuma. Quem pode adorar o nome do Senhor nesta noite? Aleluia. A segunda capa que eu vos falo nesta noite se chama a capa de Bartimeu. Diga comigo, capa de Bartimeu. Você sabe o que significa essa capa aqui? Significa a capa da pobreza, significa a capa da miséria. Marcos capítulo 10, versículo 50, onde nós estamos baseando a mensagem da palavra de Deus nesta noite, diz assim: Bartimeu, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Amados, o cego Bartimeu era portador de uma capa empoeirada pelo trânsito da estrada que ligava Jerusalém a Jericó, numa extensão de 24 quilômetros. 24 quilômetros. E além da sua deficiência oftalmológica, ele residia em uma cidade que era a mais baixa do planeta, 300 metros negativos. Evangelistas, missionária, irmãs e irmãos que estão aqui, eu quero informar para vocês nesta noite quantos cristãos, quantos filhos e filhas de Deus que se conformam com a vida baixa, com a capa da miséria,
Porém, nesta noite eu quero dizer para você: não se conforme com a capa da miséria, com a capa da pobreza. Arranca de você, arranca de sobre você esta capa, lança fora também hoje e vai ter com Jesus. Faça como fez Bartimeu. Aleluia. Aquela capa valia para Bartimeu uma residência em pleno céu aberto. Aquela capa, amados, era sua companheira inseparável da sua vida mendiga. E com aquela capa mal cheirosa, ele não poderia se aproximar de Jesus. Com aquela capa fedorenta, ele não poderia se aproximar de Jesus. Aleluia. Queridos, a capa de Bartimeu é um emblema claro da falsa proteção que o mundo oferece aos cegos e mendigos espirituais. Nós éramos cegos, eu e você, nós éramos cegos, nós éramos mendigos espirituais, porém tivemos um encontro com o Senhor. E para nós nos aproximarmos do Senhor, necessário foi arrancar a capa e lançá-la para bem longe de nós, para nós nos aproximarmos de Jesus. Irmãos em Cristo e amigos ouvintes, atire para bem longe essa capa. Qual é a capa, pastor? Qual é a capa, pregador? Eu informo para você nesta noite: a capa da vergonha espiritual e moral, arranca e lança fora. A capa do orgulho, a capa da vaidade, a capa da idolatria, a capa da imoralidade, a capa da prostituição, a capa da rebeldia, a capa da falsidade, a capa da incredulidade, a capa da murmuração, a capa do adultério, a capa da vaidade, a capa da hipocrisia, a capa da inveja, a capa da mentira, a capa do fuxico, a capa da maledicência. Arranca nesta noite em nome de Jesus e lança para bem longe essa capa de miséria. Oh, aleluia! Nós não precisamos desta capa. Faça como fez Bartimeu, saia dessa vida baixa de Jericó e siga Jesus pelo caminho da vitória, em direção a Jerusalém celestial. Faz isso e veja como a tua vida vai mudar, meu irmão. Faça isso, minha irmã, e veja como a sua vida vai mudar. Deus quer fazer de você um instrumento. Deus quer mudar a tua vida como Ele mudou a vida de Bartimeu. A terceira capa que eu vos falo nesta noite é a capa de Elias. Diga bem forte: a capa de Elias. Capa de Elias. Agora vai mudar o negócio. Amém? A capa de Elias simboliza a capa do poder. A capa de Elias simboliza a capa de poder. É a capa que muitos crentes já não têm mais. Porém, nesta noite, enquanto eu ministro a palavra de Deus, o Espírito Santo do Senhor, Ele vai colocar sobre você a capa do poder. Capa do poder em nome de Jesus. Aleluia. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 8, diz assim: então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos a pé enxuto, diz a Bíblia Sagrada. Ambos passaram em seco. Você sabe quem estava caminhando aqui? Dois homens de Deus. Dois homens de Deus. Aleluia. E onde tem homem e mulher de Deus, o negócio muda. Ou se abre a porta, ou se abre o caminho, então nós passamos
estavam caminhando, e os filhos dos profetas olhando. Quando eles chegaram em frente ao Jordão, maior volume de água, nós diz a Bíblia Sagrada, Elias tirou a capa, e os filhos dos profetas olhando. Aleluia. Tirou a capa, dobrou e feriu as águas, e as águas fizeram assim, ó, para a esquerda e para a direita. O Jordão se abriu e ambos passaram em seco, nós diz a Bíblia Sagrada. Aleluia. Amados, as terras, as cidades, os vales, os montes de Israel foram marcados pelo poder operante na vida de Elias, o profeta tesbita. Amém? Foi marcado. Eu quero dizer para você, eu quero deixar bem claro aqui nesta noite, que a Bíblia Sagrada registra que Elias realizou 16 grandes milagres narrados nas Escrituras Sagradas. Eu quero dizer para você que fique bem claro nesta noite, em nome de Jesus, a capa que Elias usava não tinha poder. Vire-se para seu irmão e diga: irmão, a capa que Elias usava não tinha poder. Aleluia. Mas a capa de Elias simbolizava a autoridade de Jeová em sua vida para a realização de grandes milagres. Aleluia. E a Bíblia Sagrada informa que quando chegou as vésperas de Elias ser trasladado para os céus, em terras gileaditas pertencentes à tribo de Gade, Elias dobrou sua capa, feriu as águas jordânicas no lugar onde a carga d'água era mais pesada e profunda. A capa de Elias simboliza, sabe o quê? A capa de Elias, amados, é o símbolo da fé. Só os que têm fé aqui, levanta a mão, dê glória a Deus, adora o Senhor. Aleluia. Vai recebendo esta palavra da parte de Deus, em nome de Jesus, porque Deus tem algo novo para mim e para você nesta noite, eu creio. Queridos, a capa de Elias é um símbolo da fé que vence o mundo. E eu e você, nós só podemos vencer o mundo através da nossa fé. Se nós não tivermos fé, jamais nós venceremos o mundo. Jesus está aqui. E alguém diz: onde? Eu não estou vendo. Você não está vendo pelos olhos naturais, mas eu estou vendo pela fé. Eu queria que você sentisse nesta noite a mesma coisa que eu estou sentindo aqui neste santuário, para a glória do nome do Senhor. Vai adorando, vai glorificando, porque o Espírito Santo de Deus está aqui nesse santuário para trabalhar em seu favor. Aleluia. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, está escrito assim, ó: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. O maior presente, amados, que Elias pôde deixar para Eliseu foi a sua capa. Amém? Quero dizer para você nesta noite que quando Jesus foi assunto aos céus, quando Jesus subiu aos céus, Ele pôde deixar para a sua igreja a maior herança, que é o revestimento de poder e uma fé inabalável. Diga comigo: revestimento de poder. Revestimento de poder. E fé inabalável. Amados em Cristo, se tem algum crente, algum
algum filho do Senhor, alguma filha do Senhor que entrou nesse santuário, cabisbaixo, triste, sem força para caminhar, pensando até em desistir da jornada. Eu quero informar para você nesta noite que o Espírito Santo de Deus, Ele vai aumentar a tua fé nesta noite, pelo poder da ministração desta palavra. E você vai sair daqui querendo fazer a obra de Deus, desejoso de ganhar almas para o reino do Senhor, desejoso de fazer a obra de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, Ele vai te fortalecer, Ele vai te animar, Ele vai te sacudir, Ele vai te impulsionar para você fazer a obra de Deus aqui na terra. Aleluia! Lucas capítulo 24, versículo 49. Jesus falou assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A coisa mais triste que tem, a coisa mais desanimada que tem, como diz um paraense, a coisa mais desenchavida que tem, é um crente sem poder. Não é verdade, igreja? E o Senhor já nos deu poder. Ele já cumpriu este versículo que Ele falou para os seus discípulos, é também para mim e para você. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ei, irmão, ei, meu irmão, o que é que você quer? O que é que você quer? O Senhor já colocou nas nossas mãos todas essas armas espirituais, e com essas armas que o Senhor colocou em nossas mãos, as barreiras vão ruir diante de nós, e todas as muralhas cairão por terra, em nome de Jesus. Tome posse desta palavra, capa do poder, o Espírito Santo vai colocar sobre as minhas irmãs e meus irmãos que estão aqui neste santuário, e até sobre você também, que vai assistir este vídeo, em nome de Jesus. Receba na autoridade do nome de Jesus Cristo. Aleluia! A quarta capa que eu vos falo nesta noite é a capa de Pedro. Diga comigo, capa de Pedro. Você sabe o que simboliza a capa de Pedro? Diga comigo, capa da libertação. A capa de Pedro simboliza a capa da libertação. Atos capítulo 12, versículo de número 8, nós diz assim a palavra de Deus: e disse-lhe o anjo, cinge-te, quer dizer, veste a tua roupa, ata as tuas alparcas, calça as tuas sandálias. E Pedro fez assim, diz a Bíblia. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Amados, sabe o que é que me chama a atenção, que me admira aqui neste versículo? É que o anjo mandou Pedro pegar todos aqueles apetrechos, mas recomendou que ele lançasse as suas costas, a sua capa e o seguisse. Você sabe onde Pedro estava aqui? Atos capítulo 12. Ele estava dentro de uma prisão de segurança máxima. 16 soldados estavam guardando Pedro ali naquela prisão. Ele estava preso, mas o anjo chegou, entrou, sacudiu Pedro, cinge-te, ata tuas alparcas. E Pedro fez
fez assim. E o anjo disse mais para ele: lança as costas da tua capa e segue. Amados, quando o sanguinário rei Herodes Agripa I empreendeu uma estarrecedora perseguição contra a igreja primitiva, a Bíblia Sagrada nos diz que primeiramente ele eliminou a Tiago ao fio da espada, encarcerou Pedro numa prisão de segurança máxima. Porém, em uma madrugada gelada, em uma madrugada fria, Pedro foi retirado da prisão milagrosamente pelo anjo, em meio a 16 soldados. Aleluia! Queridos em Cristo, e o anjo recomendou: te veste, calça as tuas alparcas, e disse mais: pega a tua capa e coloca sobre ti e segue-me. Aleluia! Essa capa aqui era uma peça externa do seu vestuário, que era tirada para dormir. Deixa eu informar para vocês a lição preciosíssima que este texto bíblico traz para nós nesta noite. Aleluia! Ei, crentes da congregação Nova Jerusalém, da Igreja Batista do Brasil, quando passamos por provações, é preciso que nós vistamos a capa do consolo divino. Aleluia! Aleluia! Vire-se para seu irmão, diga para ele: irmão, vista a capa do consolo divino. E tem isso na Bíblia, pastor? Tem. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 18, está escrito: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras.